Bom, sempre trabalhei num ambiente muito masculino porque eu estou no varejo desde que eu era estagiária. Eu comecei no varejo. Eu estou no varejo há 30 anos e quando eu entrei eu percebi, nossa, é um mundo muito masculino. Como vou crescer aqui? Então isso foi um grande desafio para mim, porque eu achava que a gente precisava se provar mais do que os outros para poder ser reconhecida, mas isso também gerou em mim uma grande motivação. Falei, eu vou crescer, porque eu comecei a viver aquilo e o varejo é assim, gente, é um insetinho que pica você e contagia você. Então, quando a gente tá no varejo, depois ninguém quer sair. É um ambiente masculino ainda, é um ambiente de muito trabalho, tem que estar muito cedo na loja e às vezes a gente é acordado de madrugada porque precisa abastecer a loja, mas quem tá lá porque gosta e tá lá há muitos anos, a maioria. Então, foi assim, num ambiente muito masculino, mas eu fiz desse desafio uma grande motivação para eu continuar crescendo. Estamos aqui para mais um episódio da Agronux, a comunidade de quem desenvolve o agro, mas também quer se desenvolver. Eu sou a Lívia Machado e junto do Lucas vou conduzir mais esse episódio para vocês. Lucas, nosso episódio hoje é muito especial, né? Muito especial, principalmente para as mulheres que querem realmente se posicionar, né, entender, né, o seu papel dentro do mercado e entender o seu valor. Vai ser muito bacana. E antes de eu falar aqui, Lucas, o tema do nosso podcast tem tudo a ver, porque a gente escuta muito, né? E eu, como mulher no agro, sempre escuto muito isso, de que o agro é um espaço muito masculino, onde as mulheres não conseguem exercer tanto cargos de liderança. E aí, a gente resolveu trazer alguém do varejo alimentício. Imagina uma mulher que liderou grupos, né? Como Walmart, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, com estratégias comerciais para falar um pouco para a gente se realmente a mulher tem menos ou mais espaço em relação a esse mundo. O que você acha disso? Eu acho fantástico, principalmente que hoje, por exemplo, na nossa empresa, né, dentro do agro, praticamente 60% da minha mão de obra hoje é mulher. Então, realmente, as mulheres elas estão se destacando cada vez mais, buscando seu espaço. Né? Isso é muito saudável, isso é maravilhoso. E entregando realmente algo extraordinário. Hoje, por exemplo, elas lá dentro da empresa, elas buscam crescer profissionalmente bem mais do que o público masculino. Esse podcast é para vocês, então, aí, né? Da nossa Colmeia Agro, que é uma das empresas do Lucas, né? E também para todas as mulheres do agro, porque eu acho que não basta a gente querer crescer num setor, a gente tem que saber como, né? E querer crescer para chegar no comando. E falou de comando, é com ela mesmo, né? Então, vamos lá, no comando do campo e da gôndola. Lições de uma mulher que lidera com impacto e consistência. Nós vamos receber hoje, então, aqui Patrícia Mendes. Eu vou ler aqui, gente, um mini, porque teve que ser um mini, né? Um mini currículo. Isso aqui é só um mini. Vamos entender aqui, né? Um mini currículo dela. Então, vamos lá. A nossa convidada de hoje é uma verdadeira referência em liderança no varejo alimentício no Brasil. Patrícia Mendes tem uma trajetória sólida, passando por grupos gigantes como Walmart, Carrefour e Pão de Açúcar, onde liderou áreas estratégicas, especialmente na gestão comercial de perecíveis, muitas vezes à frente de equipes majoritariamente masculinas. Reconhecida por sua inteligência emocional, visão de negócio e poder de execução, Patrícia inspira uma nova geração de mulheres e traz lições valiosas para todas aquelas que atuam na cadeia do alimento. É uma honra ter você com a gente, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao podcast Agronux. Super obrigada pelo convite, Lívia e Lucas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar com essa audiência do agro. Bom, eu já vou começar querendo saber um pouquinho da sua história, né? A gente, aqui, acho que a gente já precisa dizer que eu brinquei que essa primeira edição de podcast só tem, assim, amigo e que a gente é fã, né? Exato. Então, assim, as pessoas que a gente admira, né? O Lucas conheceu a Patrícia, eu acho que nos eventos da Semana Nacional da Carne Suína, né? Como produtor. Como produtor, conheci ela agora nos eventos. E eu a conheço há 8 anos, né, quando a Associação Brasileira de Criadores de Suínos procurou o Pão de Açúcar, né, para continuar um trabalho, e a Patrícia já liderava, então, aí a área de perecíveis de todo o grupo. Mas a gente quer entender um pouquinho da sua trajetória, então, né, quem é a Patrícia, como é que ela escolheu a área comercial, e já aproveitando para começar a pergunta, né, você sempre trabalhou num ambiente majoritariamente masculino, e como é isso para você?
Bom, sempre trabalhei num ambiente muito masculino porque eu estou no varejo desde que eu era estagiária. Então, eu comecei no varejo. Eu estou no varejo há 30 anos e quando eu entrei eu percebi, nossa, é um mundo muito masculino. Como vou crescer aqui? Então, isso foi um grande desafio para mim, porque eu achava que a gente precisava se provar mais do que os outros para poder ser reconhecida, mas isso também gerou em mim uma grande motivação. Falei, eu vou crescer, eu vou me desenvolver aqui. Porque eu comecei a viver aquilo e o varejo é assim, gente, é um insetinho que pica você e contagia você. Então, quando a gente está no varejo, depois ninguém quer sair. É um ambiente masculino ainda, é um ambiente de muito trabalho, tem que estar muito cedo na loja e, às vezes, a gente é acordado de madrugada porque precisa abastecer a loja, mas quem está lá porque gosta. E está lá há muitos anos, a maioria. Então, foi assim, num ambiente muito masculino, mas eu fiz desse desafio uma grande motivação para eu continuar crescendo. Aqui a gente já tem um gancho, assim, incrível, né? Porque a Patrícia traz um ponto, Lucas, que eu me identifico muito e eu, assim, eu admiro a Patrícia como uma mulher do agro por uma série de características que eu percebo nela, né? A Patrícia, inclusive, foi a primeira diretora, né, comercial que eu tive contato. Então, eu trabalho com o varejo alimentício diretamente há 13 anos. E foi a primeira diretora. Então, ou seja, a metade do tempo que eu trabalhei no varejo, eu só trabalhei com homens, né? Como diretores comerciais. E quando eu a conheci, acho que a gente já começa, assim, num ponto... e eu já emendo numa próxima pergunta, mas acho que dá pra gente deixar uma dica aqui pras mulheres. Então, a gente não escutou em momento nenhum a Patrícia falar de uma palavra que eu ainda acho que existe no ambiente, que, assim... Ela não procurou competir com os homens, né? Ela procurou, de fato, o espaço dela com as características femininas. Esse é um ponto importante, né, Patrícia? É super importante, Lívia, porque quando você está no varejo, você vê algumas mulheres, poucas em cargos executivos, mas normalmente existia no passado uma tendência a essas mulheres se masculinizarem. Então, era aquela roupa... né, um terninho lá, batendo na mesa, gritando, e eu olhava aquilo e fazia, eu quero estar aqui, eu quero crescer aqui, mas eu não quero ser assim, porque não sou eu. Então, quem não me viu em pele, eu tenho 1,5 m, 49 quilos, isso assim, já é uma... E eu falava, não quero ser assim, eu gosto de ser feminina, eu gosto disso. Então, eu olhava e fazia, eu vou crescer, eu vou me desenvolver aqui, mas vai ser do meu jeito. Que incrível. Olha como Nossa, tem que semelhança bacana, entre os segmentos. Porque no agronegócio você não precisa colocar uma bota. E exatamente o que a Patrícia está falando chama a atenção, né? Porque eu sou diretora comercial, eu não preciso... E assim, gente, a Patrícia sempre foi elogiada pelo estilo também. Então, a gente percebe isso, né? Acho que aqui já fica uma dica para as mulheres do agro, né? Talvez autenticidade, né, Patrícia? Sem dúvida. Eu acredito muito em qualquer lugar que você esteja, né? A autenticidade. Porque você precisa ser você. Se você vai ter que se transformar para dar certo no lugar, acho que no final você acaba se machucando muito e é muito mais duro para você do que você sendo você. É quem você é. Olha que dica legal, né, Lívia, para liderança, né? Então, para vocês mulheres e para os homens também, a autenticidade, uma característica exímia para quem quer liderar. E aproveitando já essa pegada de liderança, né, Patrícia, pela experiência sua no varejo, e a gente que está muitas vezes porteira para dentro, aprende muito com o varejo, com a indústria, né, várias formas como liderar. E a Agronux ela é uma empresa que está prezando muito a questão dos soft skills, né, para a gente poder trabalhar uma outra área que não seja abrangente aos hard skills, que é uma área mais técnica, mais de entrega de resultado. E aí eu queria saber de você quais os soft skills hoje, né, que são necessários para a gente ter uma liderança, né, com mais consciência, com mais engajamento e com mais respeito, com mais empatia. Deixa só a gente aproveitar, Lucas, que a gente vai repetir isso várias vezes aqui, porque é uma base do nosso negócio, mas também tá lá no nosso Instagram, né? Quando a gente fala de soft skills, então, assim, skills são comportamentos. Isso. Que a gente aqui, eu sou uma mineira do marketing que gosta de falar marketing português.
Porque o povo gosta de marketing inglês, né? Mas a gente tá no Brasil. E eu sou marketing rural, eu já até mudo. E aqui um produtor. Então, a gente usa soft skills, gente, porque a gente também tem que aprender a ficar chique, né, Patrícia? Porque a gente tem que aprender. Então, só pra gente lembrar que skills nada mais é do que comportamento. Isso. Soft são comportamentos, então, de desenvolvimento, comportamento. Você poderia traduzir como leves, mas na verdade relacionamento, né? Isso. E os hard skills são aqueles comportamentos de conhecimento técnico. Então, em que você é formado, por exemplo, né? Eu sou uma administradora, então eu precisei estudar matemática financeira, isso são as hard skills, né? Mas quando eu me comunico, são as soft skills. Então a pergunta que a gente fez para a Patrícia, né, além dos resultados em números, né, quais são as soft skills que ela considera essenciais aí? A gente vai sempre estar lembrando aqui, já todo mundo que é da Agronux vai estar falando chique. Vai falando chique. Chiques. Eu já tô falando, eu já sou da roça, tô falando soft skill. Olha como você tá chique, você tá muito chique, Lucas, meu Deus. Eu já tô nessa toada, é soft skill, é high skill, gente, já tô no inglês já. É tudo skill. É skill, já tá mandando tudo. É isso aí. Então vamos lá, Patrícia, obrigada. Só queria comentar aqui pra gente entender bem a resposta, né? Então, acho que é isso, Lívia. Na minha trajetória, eu vi que não adianta ser só técnico e ter visão estratégica. Só isso não vai funcionar para você se posicionar, para você chegar a um cargo executivo. Você precisa ter muita inteligência emocional. E aí, sim, adaptar e entender esses soft skills que são necessários. Para mim, eu destacaria a empatia, o posicionamento, a escuta ativa. Eu acho que eles são fundamentais junto com a resiliência. Então, para mim, essas são quatro soft skills que a gente deveria procurar desenvolver. Porque você não precisa nascer com ele, mas você desenvolve. Como você desenvolve a técnica também. Mas ser só técnico não te credencia a continuar evoluindo. Agora, a Patrícia tocou num ponto, e aí eu vou aproveitar, a gente é muito bom aqui na Agronux, porque além da gente ter um produtor, a gente tem aqui um homem também aqui a gente tá falando de gênero, né? A nossa comunidade, ela não pretere gêneros, mas a gente tá falando aqui sobre profissões, cargos que usam, né, termos femininos, masculinos para eles. E a Patrícia tocou num ponto que me chama muita atenção, que eu trabalho isso, posso melhorar, que é escuta ativa. E como tem muitas mulheres, eu acho que mais talvez que vão assistir esse podcast, eu percebo assim, toda mulher, naturalmente, é do nosso cérebro isso, a formação de neurociência nossa, a gente fala um pouco mais, né? Então, quando a gente escuta e conhece, e eu que convivo com a Patrícia, já participei de várias rodadas de negociações, às vezes eu ainda acho, como mulher... profissional, que a gente acha que tem que falar muito para ser ouvida. Então, como a Patrícia falou isso, eu percebo assim, eu sempre vi uma Patrícia falar pouco, mas na hora certa de tomar a decisão. Como que você desenvolveu isso? Ou você não tem, assim, nunca foi uma pessoa... Como é que é na sua vida social, assim? Porque eu conheço um pouco dela, mas é importante te ouvir. Porque, como toda mulher de gênero, você gosta de conversar. Como é que você administra? Eu acho que isso é importante. Muito importante. Como é que eu administro a escuta e a fala no pessoal e no profissional? Eu acho que a escuta ativa, Lívia, vem muito de você estar presente. Então, precisa estar presente. A gente hoje, muitas vezes, você vai se pegar numa reunião que você está ali para responder pergunta. Você não está entendendo o que é aquilo. Você está ali respondendo pergunta. Então, quando você não está presente, fica difícil que você consiga evoluir. Quando eu falo isso no profissional ou no pessoal, para mim é a mesma coisa, nesse ponto. Incrível. Porque eu acho que é importante você estar junto. Então, muitas vezes, você chega para uma amiga sua, precisa de você, você vai conversar com sua amiga, mas você está no celular, e está aqui, você precisa estar presente. Isso é fundamental. E hoje, as redes sociais, o celular, o iPad, o notebook, faz com que a gente se distraia com muita facilidade. Então, você está aqui, você já está do lado de cá fazendo outra coisa. E você não está verdadeiramente escutando. E aí, quando você não escuta, você vai ter dificuldade em se posicionar, você vai ter dificuldade em ter empatia, porque você não está entendendo exatamente o que está acontecendo ali. E assim vai. Que incrível isso. Nossa, eu nunca tinha ouvido dessa forma, né? Então, a Patrícia, ela conecta, eu vou ter que pedir para ela repetir para eu aprender junto com vocês, mas, na verdade, ela conectou as 4 habilidades principais. Vocês perceberam que legal isso? Mostrando que a escuta ativa te leva a conseguir as outras habilidades, não foi isso? Exatamente. Se eu entendi bem? É isso. Ah, já aprendi mais uma estratégia, gente. Eu já falei para vocês que a gente aprende tanto quanto ou mais do que vocês aí em cada episódio, né? Porque é impressionante. Bom, agora tem um outro ponto que também a gente tem curiosidade, Patrícia, que tem a ver com competitividade e resultado.
né? Eu vou aproveitar aqui, eu tenho certeza que vai chover de comentário aqui nesse podcast, mas ele é nosso, não tem patrocinador, e a gente aqui é autêntico. Então, quem gostar, continue ouvindo, né? Eu estou falando o que a gente percebe no dia a dia, né, Lucas? Então, um ponto que eu percebo assim, é ambiente competitivo e resultado. Eu que acompanho muito varejo alimentício, o Lucas que negocia com as grandes indústrias do Brasil, né, como integrado, pressão por resultado. Por que a gente acha que a mulher tem que chorar e o homem tem que responder a pergunta? Porque o povo acha, né? Como é que é isso, Patrícia? Por que se formou essa... Não, mulher você não pode apertar, senão ela chora. Você já ouviu isso? Várias vezes. Cultura, né? Várias vezes. É cultural, né? Tem uma coisa aí do machismo estrutural, isso se chama machismo estrutural, que é assim. Então, a mulher ela é mais fraca, se você grita, você ou é louco ou tá de TPM, mas se o homem grita, é assim, gente, estamos aqui no ambiente competitivo e tal. Se uma mulher grita, ela tá louca, tá de TPM, o que é isso? É verdade. Não pode ser desse jeito, olha a equipe. Né? Então, tem muito isso. Então, isso é uma característica do machismo estrutural. Então, eu acho que... Eu não acredito que isso seja... Não acredito nisso como verdade. Acho que, muitas vezes, principalmente no passado, existe uma cobrança em cima da mulher para tentar fazê-la chorar. Porque quando você faz ela chorar, você desestrutura a pessoa. E como não chorar? Como é que eu vou identificar que alguém está tentando fazer isso? Eu acho que vai muito do feeling, da sua sensibilidade, mas é lógico que ele começa a ser muito mais agressivo, né? Ele ou ela, tanto faz. Não estou dizendo que só são os homens que fazem isso, não. Porque também tem muitas mulheres competindo com as mulheres. Porque também é outra verdade. A gente vem de uma cultura onde a mulher compete com a outra. Desde a roupa, do cabelo, do marido, do filho bonito. É assim, né? Se você pergunta para um homem, naturalmente isso não está no dia a dia deles. Mas porque... a gente veio de criações muito distintas, né? Então, minha mãe é uma filha mais velha e depois dela vem 3 irmãos. Mas ela não se deixou ser engolida, porque ela era mais velha. Mas é isso, essa pressão. Então, a menina pode isso aqui não pode, o menino pode. Então, sempre teve isso. E a gente está quebrando esse paradigma. Não tem isso aqui é para menina, isso aqui é para mulher, isso aqui é para homem. Exato. A mulher vai estar onde ela quiser estar. Para isso, ela precisa querer também. E ter esse posicionamento, ter essa postura, né? Porque uma outra dúvida que eu tenho, Patrícia, assim, complementando a pergunta. A área que você liderou por muitos anos e optou por hoje não estar mais no varejo alimentício, né? Depois do seu período sabático. Mas, assim, ela é uma área de muito resultado financeiro dentro das companhias, né? Eu não sei se... Mas quanto por cento, geralmente, perecíveis corresponde de modo geral? Eu não sei se a gente pode falar disso. Normalmente deve estar 60-40. 40% é perecíveis e 60% PGC. Porque você... Mercearia, higiene, limpeza, bebida, tá tudo nesses outros 60%. Então, imagina assim, né? Você ter o privilégio, né? Como era com a Patrícia aí, até ela decidir... depois a gente vai falar desse sabático também, gente, porque tem muitas mulheres que sonham em fazer isso, né? Mas você, então, assim, estar num cargo, Lucas, que responde por 40% do resultado de uma companhia, né? De uma das maiores companhias de varejo alimentício do Brasil, responder a acionistas, enfim, né? Tudo isso... E lidar com isso, Patrícia. Então, assim, as mudanças... Eu vi na prática muitas mudanças, assim. Então, reuniões de sócios. A gente, às vezes, ia fazer reuniões com você. Como é que você desenvolve isso? Responder por um número? Eu tenho curiosidade, né? A pressão. Como é que a gente lida com a pressão? Eu volto naquele ponto da inteligência emocional. Eu acho que isso é fundamental. Isso a gente trabalha, né? Você vai conquistando isso. E muito da relação com os times. De trazer esse ambiente de confiança, onde as pessoas são escutadas, elas podem opinar. Porque isso ajuda muito quando você tem que entregar resultado. Porque a pessoa se sente parte, integrante daquela equipe. Então, não foi alguém que chegou lá e fez, então, você tem que dar esse resultado, vai lá e faz. Não, como? Vamos se ajudar aqui. Não acredito que o chefe, o diretor, o líder tem todas as respostas. Não vai ter nunca, todo mundo é humano. Então, quando ele traz essa visão do resto da equipe, isso complementa muito. E aí sim, você está muito mais apto e as pessoas estão muito mais envolvidas no entregar o resultado. Incrível isso, não? Nossa, incrível. E até com essa fala sua, a gente fica pensando, né? Até para você nos passar, porque depois eu vou criando algo na minha cabeça e eu acho até interessante, porque a gente vai vendo mulheres que se destacaram, né, no ambiente corporativo e a gente sabe que a dificuldade para a mulher, até em si, ela é muito maior pelo homem.
muito maior que o homem. Primeiro, pelo preconceito. E segundo, que antes de eu perguntar, eu queria perguntar para você uma questão pessoal, né? Porque acredito que muitas mulheres querem saber disso. Você é uma mãe, né, de uma criança mais nova, né? E você poder passar para as mulheres que tem condições de você crescer, de você entregar, e você é mãe, né? Então, o bacana que eu queria perguntar para você é esse equilíbrio. Como é que se mantém por tanta pressão num alto cargo executivo, sendo mãe, tendo essa responsabilidade de mãe, mantendo a casa, porque muitas mulheres falam assim, não, ou eu vou para o ambiente executivo ou eu vou ser mãe. Tem esse paradigma. E isso é algo que é vivo até hoje. Então, como você vive isso plenamente, a gente queria saber um pouquinho como é que você administra isso, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito importante quando você decide ter filhos, que é escolher um companheiro que vai te apoiar nesse processo. Então, como é que eu consigo? Eu consigo, lógico, que com muita dedicação para os dois lados, né? Fazendo aquele malabarismo, aqueles pratinhos todos girando lá, e a gente escolhe, que cai, deixa um cair. Mas, sem dúvida, também com apoio, com a rede de apoio, meu marido, nesse caso, que a gente divide tudo, gente. A criação da minha filha, ele tem as responsabilidades dele e eu tenho as minhas. Porque se não for assim, você vai enlouquecer. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, a primeira coisa é saiba com quem você vai querer ter filho. Olha a dica. Isso é fundamental. E, sem dúvida, saber o que priorizar. Às vezes eu priorizava alguma coisa para minha família, em outros momentos eu entendia que eu precisava priorizar o trabalho, e assim a gente vai. E tem muitas mulheres como eu trabalhando no varejo que tem 2, 3 filhos, e a gente vai dando conta. Mas eu acho que é super importante a gente prestar atenção na saúde mental. Porque às vezes a gente é engolido por esse processo todo. Eu tô aqui, tô trabalhando, tô fazendo. Eu sempre falo para a Lívia, onde é que você tá hoje, Lívia? Eu não sei, você muda tanto, você viaja tanto. Mas porque ela consegue fazer isso, porque ela também tem uma base aqui para poder acompanhar isso. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, primeiramente, saber com quem você vai fazer esse projeto, com quem você vai ter esse projeto de filho. E, segundo, construir tudo isso e saber o que você vai priorizar. Quais são as tuas prioridades. E, muitas vezes, eu precisei dizer, sabe, demonstrar sua vulnerabilidade? Quando a tua filha não está bem, gente, não tem como. Quando seu filho não está bem, não tem como você ter a mesma dedicação. Sabe aquela coisa, não posso misturar o profissional com o pessoal, não tem como. É uma coisa só. Você tem que saber diferenciar, lógico, mas nesse negócio é uma coisa só. Então, como é que eu faço isso? Todo mundo precisa estar bem. E no dia que não está bem, você precisa ter a coragem, posso dizer assim, porque muitas não têm de abrir e dizer, olha, estou com um problema. Eu já tive funcionários que o filho estava internado e ela estava trabalhando. E assim, sem falar nada... Aí, de repente, vem, olha, o filho está internado. Não, o que ela está fazendo aqui? Pelo amor de Deus, gente. Essa percepção, aí chama para conversar, aí começa a chorar. Não, pelo amor de Deus, eu preciso do emprego. Não, eu quero ficar para mim é bom. Não, bom é estar do lado do seu filho. Incrível isso. Ele precisa de você agora. Então, lógico que tem que ter um desenvolvimento da liderança com essa sensibilidade. Mas o funcionário também precisa ter essa coragem de definir o que é a prioridade para ele. Mas, assim, acho muito legal, porque vocês estão percebendo assim, né? E a gente está aprendendo, acho que isso é muito importante, muito, né, Lucas? A gente está hoje no nosso 7º podcast, acho que é bom, porque a gente vai deixar isso aí para a história, né? Então, a Patrícia faz parte dessa primeira temporada, nós escolhemos mesmo com muito carinho e, de fato, as pessoas que são referência para nós, né? A gente acredita que não é possível compartilhar com alguém, a nossa ideia na Agronux é dar continuidade às características que a gente somou e fez com que o agro, né, de modo geral, conseguisse crescer. E aí tem pessoas que são pilares para nós, né, para cada um de nós em algumas das áreas. E a Patrícia é um desses exemplos. E quando o Lucas traz essa pergunta, eu acho que é muito importante também a gente tocar em 2 pontos aqui. Acho que o Lucas foi muito feliz na pergunta dele sobre escolha. Para mim, além da Patrícia, é um outro grande exemplo, né? A Patrícia não tá bilionária ainda, mas eu acho que pode ser que fique, né? Que é a... segredo. Que é a Cristina Junqueira, né? Do Nubank. Ela é uma das pessoas que eu, assim, já tem um tempo que eu admiro, leio as coisas dela desde a criação da Nubank. E ela coloca isso muito bem. Mas a Patrícia tocou num ponto, e muito importante isso para Gen Z, né? Então, assim, a gente tem aí as veterinárias, as mulheres estudantes mais novas, ou mesmo mulheres do mercado de trabalho que são dessa geração aí.
que maternaram mais cedo. E a Patrícia tocou num ponto que eu acho que, assim, são os bons acordos. Eu vejo muito hoje que os millennials, que são a nossa geração, se diferenciam um pouco dessa geração, né, que nasceu de 96 para cá. Porque, assim, não dá para ter bom acordo o tempo todo. Ou não dá para o acordo... O que é bom acordo? Um dia o acordo é bom para a empresa. Outro dia o acordo é bom para sua filha. Agora, tem gente que... né, quando eu estudei negociação, né, eu tava falando isso outro dia aqui, na Universidade de Ohio, eu tive um professor que eu fiquei encantada, porque ele falou assim, não tem negociação que é boa só para um lado, né, o tempo todo. Eu acho que a Patrícia também traz um ponto que a gente que lidera tem percebido muito isso. Então, assim, eu não vou trabalhar hoje, e com certeza eu vou ser julgada nessa hora, porque eu vou te falar, quem não é... Você já passou por isso, porque a Luísa nasceu, você tinha minha idade, né? Gente, não ser mãe aos 40 anos... Você, assim, primeiro que você já tem que ter tentado engravidar e não conseguiu. Porque a pessoa já te rotula, aí você tem que quase colocar uma bandeira, assim, né? Gente, ainda eu não tentei, né? Mas, assim, eu estou dizendo isso porque, às vezes, assim, você não foi trabalhar porque o seu filho tá com dor de cabeça, porque ele pediu pra você não ir, né, Patrícia? Assim, acho que antes da gente ir pro próximo assunto, isso é importante, porque... Muito importante. Como que são os bons acordos? Porque você falou uma coisa assim, eu vou fazendo bons acordos. Você conseguiu atender o tempo todo os desejos da Luísa? Ou você tá falando sobre atender dores, né? Ou sobre conciliar? Eu acho que dá pra conciliar muita coisa, mas você nunca vai atender 100%. E eu acho que uma coisa muito importante é você aprender a se perdoar. Porque você vai cometer seus erros e a gente vai... E a mulher, principalmente, tem muitas coisas. Eu tenho que ser perfeita. Vou ser perfeita, eu vou trabalhar mais do que todo mundo porque eu preciso ser reconhecida, eu vou ser mãe perfeita, eu vou ser esposa perfeita. É uma carga muito pesada, é muita né? carga. Então, a gente precisa aprender a se perdoar. Então, tudo bem se um pratinho cair, paciência. Por isso que é importante as escolhas. Tem pratinhos que não podem cair. Isso é coisa legal. Que não é negociável. Isso é legal. Mas outros vão cair e tá tudo bem, gente. Isso é legal. Só que tem gente que sofre muito com isso. E eu aprendi com o tempo, com coach, com terapia, que tudo bem. Legal. Pode errar. Legal. Isso é importante que a Lívia falou e a questão da perseguição e do julgamento é até algo interessante, porque quando você tem muita perseguição e julgamento é que realmente você está tendo algum destaque. E você tá causando impactos positivos e negativos para quem muitas vezes tem inveja do que você está fazendo. E também a questão do bilionária, porque hoje nós temos um contexto de milionário e bilionário. E eu até falei aqui que é o segredo. Por quê? Porque muitas vezes o segredo é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. E eu considero você, pelo que você falou, uma pessoa bilionária. Porque você conseguiu entregar o seu alto cargo executivo, toda a sua entrega, e ainda conseguiu cuidar da sua família, né? Então, a gente tem que entender hoje, para a mulher que quer ser uma executiva, que quer conquistar mercado, que a relativização de dinheiro é uma coisa. Agora, de ser bem-sucedida é uma outra coisa diferente. O dinheiro é uma consequência. Então, Patrícia, o que você falou para várias mulheres é aqui, ó, vocês têm total capacidade de serem bilionárias. É isso. Incrível. Porque muita mulher, ela tem essa dificuldade, né, Lívia? Que fala, nossa, eu não vou dar conta de conciliar, vai ser muito difícil. Mas aqui nós estamos dando um exemplo de uma pessoa que... Real, porque... Né? Inclusive, assim, agora, gente, é uma coisa. A gente traz as pessoas aqui que a gente admira muito, a gente até escreve um roteiro, mas a gente não consegue entrar no roteiro, porque a gente admira a pessoa por tanta coisa que a gente tá num assunto ainda, mas vamos em frente aqui, né, Nona? Vamos em frente. Mas eu acho que é incrível isso e assim... Mais do que tudo isso, já que a gente está falando de pessoal, antes da gente fazer uma relação disso com o agro, porque a Patrícia tem uma relação incrível com o agronegócio, né? E foi assim que a gente a conheceu. Então, antes da gente ir para o próximo tópico, que já é o terceiro do nosso podcast, aproveitando que a gente está falando ainda de questão pessoal. Patrícia, você falou sobre inteligência, sobre saber organizar isso. Você decidiu, e aqui isso é muito legal, porque tem muitas mulheres que... E o Lucas foi muito feliz na colocação dele, né? Só bilionárias podem fazer períodos sabáticos, né? Mas bilionárias de mentalidade também. Isso. E admirou muito a gente, inclusive você... né, motivou uma grande companhia, né, do varejo brasileiro, que foi o GPA, pela primeira vez. Eu tenho amigos que trabalham lá, né? Eu tenho amigos, relacionamento, né? Meu marido veio lá do GPA, né?
Então, assim, o GPA é uma escola para várias lições. E, assim, as pessoas sabem, né? Eu carrego isso com muito orgulho de ter construído. Eu acredito muito que negociação é reciprocidade. Então, quando eu vejo que pessoas têm algo além do número para me acrescentar, eu tento me conectar a elas. Nem todas querem, nem todas aceitam. Mas eu acho que a Patrícia, ela tem essa capacidade de... uma vez eu li isso no LinkedIn dela e nunca esqueci, né? Não é sobre nós, é sobre quem vem, acho que até da Nani, né? De um curso que você fez. É sobre quem vem depois da gente, né? E eu posso testemunhar isso como uma verdade, porque às vezes a gente fica pensando assim, por que essa pessoa olhou pra mim, né? A gente é uma pessoa que tem tanto a aprender e a Patrícia, ela traz essas pessoas que querem aprender, né? E eu posso testemunhar isso como... alguém que trabalhou ali com ela e conseguiu me conectar nesse sentido. E como é que uma mulher tão bem-sucedida... com uma carreira super desejada, com vários homens e mulheres querendo o seu cargo, consegue decidir um dia, né? O ano passado, meu telefone tocou, 3 amigos meus, né? Lívia, aconteceu alguma coisa com a Patrícia. Eu, meu Deus, o que aconteceu, né? Não, recebemos uma carta que o GPA criou uma licença para ela. Eu falei, não, então tá ótimo, né? E aí, como é que você decidiu? O que te motivou a fazer um sabático? Né, com uma filha de 10 anos, o que você também quer deixar de lição para as mulheres do agro? Porque, aproveitando aqui, eu falei isso num podcast da Natasha, né? Tem muita mulher do agro tão rica, mas tão pobre de tempo, né? Exatamente. E eu às vezes as pessoas livre, você trabalha demais. Gente, eu faço bons acordos. Porque eu trabalho muito, eu vivo muito, eu passeio muito, eu namoro muito, eu viajo muito. Eu vivo a minha vida com bons acordos do meu jeito, né? E como é que uma mulher decide fazer isso? Como é que você se organizou? Conta um pouquinho pra gente, assim, né? Porque eu achei incrível isso. Bom, partiu de um desejo nosso de ter uma experiência internacional. Eu, meu marido e minha filha. Então, eu volto para os acordos. Então, a gente pensou lá atrás como poderia fazer isso. Meu marido, ele é empresário, ele é dono de uma empresa. E a gente combinou que ele vai continuar trabalhando, né? Reunião online, ele veio para o Brasil algumas vezes nesse período, mas tinha a minha parte que era de pedir demissão da empresa. E para mim, gente, isso era uma coisa tão fora da... Como vou pedir? Nunca, não posso fazer isso, gente. Como assim eu cheguei aqui agora eu pedi demissão? Demissão, né? Então, tem um trabalho interno e uma maturidade que você vai construindo que te permite fazer isso. E aí, eu pedi ao GPA, então veio essa coisa da licença, eu fiquei super feliz. Poxa, não tem problema, a gente faz uma licença, você vai lá. Tem o risco, lógico, de quando voltar, talvez você não se encaixar, ou o que te oferecessem pode não ser o que você quer. Uhum. Mas foi muito legal poder ter esse apoio, dizer, não, ok, eu continuo trabalhando no GPA. Mas continua sendo risco, porque eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar. Ou você pode ter uma transformação lá de mentalidade e não querer voltar, né? Exatamente. Isso era uma preocupação. Eu tinha um gestor, meu vice-presidente lá, ele falava, você tem certeza que você vai voltar? Não, vou. E aí ele falou, não, tudo bem se você não quiser voltar, só me avisa, não vai me avisar no final que você não vai voltar mais. Uhum. Então, teve um planejamento, uma parceria e acordos bem feitos entre eu e meu marido para que a gente pudesse fazer isso. Mas, gente, eu confesso que eu saí daqui assim, gente, o que eu estou fazendo? Mas tinha uma tranquilidade tão grande, incrível isso, do lado familiar e do lado da companhia, que me permitiu e me fez me sentir bem para tomar essa decisão e para fazer o processo. Uhum. Mas o mais legal de tudo isso foi quando eu cheguei lá, eu fui estudar gente com jovem de 18 anos, com pessoas de 50, 60 e 70 anos. Uhum. Então, eu percebi que essas pessoas mais velhas, elas tinham uma coisa assim... Quando eu começava a falar onde eu trabalhava, o que eu fazia, quantas horas a gente trabalhava por dia, eu olhava assim, o quê? Como assim? Mas não precisa ser desse jeito. Uhum. Como não precisa desse jeito? Eu posso tomar a decisão de não querer trabalhar, mas... Uhum. E é muito forte essa coisa lá fora, dessas mulheres assim que são muito empoderadas e que fazem assim, não quero mais isso. Ou não tem problema parar e depois eu volto. Porque a gente vem de uma geração, eu estava comentando agora lá fora, de uma geração que, assim, a gente era preparado para fazer concurso público, né, porque era estável, ou trabalhar no banco. O sonho da minha mãe é que eu fosse médica. Como eu não escolhi medicina, não, então você foca, você vai trabalhar no banco ou você vai fazer concurso público, por causa da estabilidade. Uhum. Exatamente. Uhum. E não é isso, gente. A gente não precisa, lógico que estabilidade é muito legal, mas não precisa ser assim. É verdade. Então, eu vi depoimento de muitas mulheres lá fora, e eu estou falando lá fora por causa dessa experiência, porque aqui no Brasil também tem inúmeras que tomaram decisões de parar um tempo, de estudar, de fazer outra coisa. E ficou muito claro que, assim, não precisa ter medo, a gente pode recomeçar.
Incrível isso, né? Incrível. Então eu apostei nessa de vamos em frente e vamos já começar. Porque você, na verdade, não é a empresa, né? Você é o que você construiu. Então, assim, ontem mesmo, né? Assim, esse podcast não vai estar tão atualizado para vocês, mas a gente teve um evento ontem, né? Da associação, onde a gente tinha ali a diretoria do varejo. E para nós, a Patrícia é sempre uma diretora. Então, assim, e é tão natural isso, porque não muda isso, né? E aí a gente já entra um pouquinho na sua história com o agro. Eu acho que isso também é muito legal, porque aqui a gente faz um podcast para lembrar vocês que a gente não pode se sentir tão diminuído. Então, tem duas coisas aqui que são importantes, né? Uma eu trago de lição, e é o motivo hoje, né, do grande case que a gente tem da suinocultura com o varejo alimentício, que é assim, não é um vilão. Para eu chegar no consumidor, o varejo é um elo. É um elo. Então, o varejo ele é um elo que liga o que é produzido, o que é industrializado, para chegar na casa do consumidor final. O consumidor não bate lá na porta da indústria e vai lá buscar o produto. A indústria entrega o produto num CD, que é um centro de distribuição de um varejo, e esse centro de distribuição... Então, o primeiro ponto aqui, Patrícia, que eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, né, quais outros segmentos... Então, qual que é a sua visão do agro? Assim, o que o agro primeiro precisa melhorar na relação com o varejo? Porque a gente geralmente escuta o contrário, né? Como é que o varejo tem que olhar melhor o agro? Isso. Mas como aqui, mais uma vez, o podcast é nosso, a gente quer lembrar você, produtor, que primeiro, para melhorar uma relação, a gente tem que entender o outro, né? Exatamente. Empatia. Né? Empatia. Então, como é que o varejo vê o agro? Porque senão eu não vou conseguir, né? Então, se colocar numa condição diferente, né? Como é que é a sua história com o agro? Conta um pouquinho pra gente, além da suinocultura, a gente sabe que você... né? Então, já fez aí viagens para cadeias de pescado. Conta um pouquinho pra gente disso e já aproveitando, o que você entende que o agronegócio pode fazer para melhorar, né? Então, todos os segmentos aqui, todo mundo que está te ouvindo, os produtores, né? As indústrias que transformam o que é produzido para melhorar essa relação com o varejo alimentício do Brasil. Eu acho, Lívia, que o varejo ele detém a informação do consumidor. Então, o cliente precisa ser o centro. E quem está falando com o cliente diretamente é o varejo. Então, o que eu acho que é fundamental é abrir um diálogo entre varejo, indústria, o campo, para que a gente possa juntos construir uma cadeia melhor, desenvolver produtos que atendam à necessidade do cliente, porque hoje a gente consegue estar lá entendendo o consumidor, tem uma série, milhões e milhões de dados, e que a gente poderia estar usando isso para desenvolver a cadeia como um todo. A cadeia, o produto. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, temos lá o dado do cliente. Varejo é quem realmente recebe a demanda do consumidor. Mas como é que a gente faz isso se transformar em algo produtivo lá na cadeia, na ponta final? No início, na verdade, né? Nossa. Na ponta produtiva. Não, eu só vou repetir essa frase da Patrícia, que eu sempre aprendo, né? Então, varejo é quem realmente recebe a demanda do consumidor, né? Como é que eu vou produzir e industrializar sem conhecer o que o consumidor demanda? Né? Eu nunca tinha ouvido essa frase, só para a gente fixar aqui, né? De fato, ele não vai demandar na produção nem na indústria, né? É isso. E eu acho que a gente tem que citar o caso da BCS, porque para mim é um case realmente, que é o fato da associação ter vindo para o varejo, assim, eu quero entender, eu quero desenvolver a carne suína, porque o consumo per capita no Brasil era muito mais baixo do que em outros países, inclusive países vizinhos nossos, Chile, Argentina, o consumo era maior lá per capita, por que aqui não? E a gente começou a falar, não, mas ainda tem muito preconceito, ainda tem uma série de coisas, e a gente começou a contar essa história. Exato. Então, a gente trouxe o varejo para dentro da indústria. Então, quantos gerentes de loja, chefes de setor, a gente levou para as granjas para entender o que é aquilo. Gente, quando a pessoa entende o porquê de cada coisa, ela passa a interagir muito mais. Então, ela se sente parte daquele negócio. Então, não tenho dúvida, a gente fez em outros varejos o dia do campo. Então, vamos levar o nosso chefe de setor, o gerente da loja, diretores de marketing, vamos lá na produção, vai visitar a fazenda, vai lá na plantação para ver como é. E quando ele volta com o know-how daquilo, que ele começa já a falar, e você vai lembrar disso, quando a gente ia fazer a semana do suíno, o marketing já vinha cheio de... Não, isso não é... Por quê? Porque a gente colocou eles dentro desse negócio. Isso aí. Então, ele começa a entender de um jeito, e existia uma defesa assim, não, isso aqui não. Então, lógico que já se cogitou, será que faz sentido ter a semana da carne suína no varejo?
E o próprio marketing não, lógico que vai. Gente, olha o movimento, olha tudo isso. Você transfere a causa, né? Você transfere esse conhecimento para ele. Ele passa a ser um defensor seu lá dentro. Então, isso é fundamental. Ter esse diálogo aberto dos dois lados é fundamental. Como é muito importante você pegar um fornecedor e conseguir trazê-lo para ver o back-office da loja, para ir no centro de distribuição. Porque o fornecedor entrega um produto, a gente só recebe se ele estiver perfeito, mas como é que isso fica na loja? E muitas vezes o fornecedor não entende, mas por quê? Por que estragou? Por que... Então tem todo um processo de transporte de mercadoria que ele precisa entender, porque quando ele entende isso, ele consegue melhorar de alguma forma a produção dele. Ele consegue definir que o estágio que ele vai ter que tirar o produto do pé é outro, não é o que ele está fazendo, porque isso vai dar uma vida útil melhor. Ou ao contrário, ou precisa ser mais avançado para chegar mais maduro na loja. Então tem toda essa coisa do diálogo aberto dos dois lados que eu acho fundamental. A gente volta para aquela história, né, que você, antes de se defender, você precisa se apresentar. Eu me lembro, assim, quando... E é sempre importante a gente falar uma coisa que vocês vão ouvir várias vezes. Eu fico super feliz quando o trabalho da ABCS é citado, né? E quanto mais madura eu quero ficar, eu quero cada vez mais, assim, a mensagem, ela não pode ser maior do que a gente. Eu acho que... E esse é um exemplo que a Patrícia sempre carregou, né? Então, assim... vai ficando tudo mais claro quando a gente pensa assim, como que você conseguiu chegar numa diretoria comercial, ter inteligência emocional? Eu acho que você nos inspira também entendendo assim, a mensagem dos grupos que você trabalhou, a necessidade de entregar um resultado era maior do que você. E hoje fica um recado, uma dica, e aqui eu vou falar como mulher do agro. Vale para todos, mas acho que a gente pode ter essa licença poética aqui, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer ser maior que a nossa mensagem, né? Às vezes eu fico vendo, eu comento muito isso com o Tejon, assim, a gente tem várias comunidades de mulheres do agro, né? Por que a gente não pode ter uma só? Né? Então, assim, a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, talvez ela seja tão citada como única porque só tem uma nacional. Imagina, você vai criar um monte de... Como é que eu vou criar 5 instituições com a mesma causa? Né, Patrícia? Eu tenho essa dúvida. Não, começa a pensar assim. Tem 5... Uma vez eu fui fazer um trabalho para uma cadeia, eu não vou citar... Na terceira reunião, eu falei, gente, eu vou agradecer vocês. Sabe por quê? Porque primeiro vocês têm que combinar o que vocês querem. Porque vocês não estão querendo vender categoria. Vocês estão me contratando para vender categoria, mas vocês estão querendo vender produto X, produto tal. Então, vocês têm que contratar uma pessoa para vender a marca de vocês. Eu optei, eu sei vender. Quem vende categoria, gente... Eu brinco isso, né? É tão bom ou melhor do que quem vende marca, né? Porque imagina, você tem que vender um conceito. Mas, às vezes, a pessoa se torna maior do que a mensagem, né? Isso é um problema grande. Isso, e aí, falando para mulheres, eu já transfiro para a Patrícia essa pergunta, né? Tem muitas mulheres que querem liderar, que sonham com essa carreira executiva, mas o que você acha que elas precisam, assim, e elas podem, né? Melhorar a visão, para que a mensagem seja maior do que a vaidade, o orgulho, a competitividade. Porque eu acho que a gente não tem tantas mulheres assim que conseguiram fazer a mensagem, né? Eu sempre escuto assim, é engraçado. Eu escuto sempre dizer, falando especificamente de você, né? Ela e eu tive a oportunidade, né, de conviver com muitos homens que a Patrícia liderou, porque os gerentes comerciais iam trocando ali nos grupos, né? E na sua maioria, eu só trabalhei com gerentes comerciais né, de gênero masculino, com homens no Pão de Açúcar, e todos liderados por você. E o que eu sempre escutava deles era a sua excelência, né? Mas a sua excelência para o resultado do Pão de Açúcar. Então, você sempre conseguiu fazer isso, né? Como é que a gente faz para a mensagem ser e ficar maior do que a gente? Eu acho, pensando no caso das mulheres, que foi a primeira pergunta, eu acho que tem uma coisa que a gente ainda não desenvolveu, que chama sororidade. Caramba. Isso é fundamental. Gente, não precisa ser uma competindo com a outra. E eu vou fazer um paralelo a isso. Você vai lembrar que em uma semana do Suíno, uma das aberturas que a gente fez, estavam entrando várias redes. E aí o Pão de Açúcar era o primeiro. Aí todo mundo, poxa, o Pão de Açúcar agora vai entrar um monte. E quando eu subi lá, eu disse, gente, isso é maravilhoso. Quanto mais gente, melhor. Porque a causa aqui não é o GPA fazer isso ou aquilo. Você foi aplaudida, inclusive. É desenvolver o consumo. Então, assim, qual é a meta? Porque a meta não pode ser, eu tenho que derrubar ela para poder...
crescer. Então, como é que juntos a gente impulsiona todas as mulheres? Conceitua sororidade pra gente, Patrícia, só pra clarificar, porque a gente tá aqui aprendendo, né? Então, é importante também. Sororidade é o apoio de uma mulher para outra, o olhar para outra mulher. Eu tô olhando para ela, ela precisa de ajuda, eu posso dar a mão para ela. Eu não preciso dar uma rasteira nela para poder subir. Porque muitas vezes quem tá precisando de ajuda é uma pessoa que tá até acima de você, hierarquicamente. Mas qual o problema de dar a mão? Entender qual o problema? Posso te ajudar de alguma forma? E não tem essa de, não, eu não conto isso aqui para ninguém, não vou contar, porque isso aqui... Então, sororidade, gente. Para a mulher apoiar o desenvolvimento da mulher é ter sororidade. É lógico que a gente precisa muito do apoio dos homens, eu não tenho dúvida. Porque não adianta. Aí também não vai ser mulher contra homem. Como é que os homens também impulsionam esse crescimento? Mas, às vezes, com a experiência que eu tenho, é mais fácil um homem te impulsionar do que uma mulher. Eu concordo. Porque existe esse problema. Gente, a mulher, assim, ela não pode estar ali. Nossa, e eu queria te perguntar, isso. pegar esse ponto, esse ponto seu, e falar para os homens que são liderados por mulheres. Que dica que você dá para esses homens, né, que são liderados por mulheres, para eles compreenderem e entenderem melhor o engajamento de equipe, o engajamento com outras mulheres da equipe, e procuram também crescer na empresa, para que não tenham esse embate, né, entre gêneros. Então é importante você posicionar que você liderou tantos homens, né? Eu acho que volta na empatia, sabe, na escuta. Quando eu cheguei no GP, acho que foi a primeira equipe... Não, a primeira equipe totalmente masculina. Totalmente? Eu tive outras equipes, mas que eram... Tinha homens, tinha mulheres e homens lá. Quando eu cheguei no GPA, eram só homens. E o que tinha menos tempo de varejo tinha 15 anos. Meu Deus! E uma mega experiência imperecível, porque eles eram muito técnicos, né? Cada um tinha domínio daquela categoria há muito tempo. E quando eu olhei, eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu. Porque eu sabia quem eram as pessoas, mas quando você começa a conhecer a história, eu falo, como? Né? E eu simplesmente me joguei. Disse, cara, eu vou fazer isso do melhor jeito que eu acho que tem que ser. Então, para mim, liderar significa escutar, significa ter empatia, significa que você não está 100% certo sempre, porque a visão, a imagem do líder antes era assim, não, se o líder mandou, mandou. E uma coisa que ficava louca quando eu cheguei lá era assim, não, eu estou fazendo porque não sei quem mandou. Não, pelo amor de Deus. Então eu pegava uma plateia, a gente tinha reuniões de mensagem com 150 pessoas e falava, gente, vocês têm que questionar. Vocês não podem fazer porque alguém mandou. Mas por quê? Você vai se jogar do prédio se alguém mandar? Não, então por que no negócio você vai fazer as coisas porque alguém mandou? Então precisa ter essa abertura e aí parte do líder essa vontade de sentar e escutar. Gente, eu fiz projetos enormes que eu lidava só com os diretores comerciais, os diretores de operações. E, de repente, quem mais me acrescentou e fez esse negócio dar certo foi sentar com a loja e falar assim, eu vou entender esse cara. O que é que está pegando aí? Não, porque na visão da loja, assim, lá vem o pessoal do escritório, jogar um projeto aqui que eu tenho que seguir. Eu falei, você também tem que perguntar por que você está fazendo isso. Não é para você. Você não tem que fazer porque alguém mandou um PPT para você. Você tem que ser crítico, tem que ter o pensamento crítico e se posicionar e dar a tua opinião. Mas não é muito fácil fazer isso quando você tem uma distância hierárquica muito grande. Muito grande. É, verdade. Então, você tem que sentar de coração aberto. Cara, me fala. Você tem que ir lá na loja, entrar na retaguarda dele. Deixa eu ver tua faca de cortar, deixa eu ver teu moedor de carne. Eu quero entender como é que está funcionando isso. Então, essa parte de realmente estar aberta para a escuta é super importante. E aí, acho que os homens, mesmo quando você tem uma líder mulher, são as mesmas coisas. Você precisa estar aberto para escutar. Você precisa saber se posicionar. E não tem que fazer porque... E aquela pessoa está ali, gente, para agregar. Para somar com o resto da equipe. Não é estar hoje ali, amanhã pode ser que você esteja lá também. E essa pessoa, em algum momento, pode ser liderada por você. Exatamente. Na verdade, o que a gente percebe, né, Lucas, assim, achei excelente sua pergunta. Para todos os convidados que vierem aqui, gente, a gente até pode rascunhar um roteiro para vocês, mas a gente não faz nenhuma pergunta dele, né? A Patrícia já percebeu, porque é só para comentar. Mas acho que a pergunta do Lucas ela é muito interessante. E eu que estou aqui como ouvinte, né? Então, e ouvindo ali a Patrícia responder nesse caso, a gente percebe assim, né?
muito educada como ela tá querendo dizer assim, não tem diferença, né? Não tem diferença. Não importa se o seu líder é um homem ou uma mulher, o que importa é que vocês estejam juntos para construir o resultado. E eu acho que isso já é uma quebra de paradigma de pensar assim, se a pessoa que me lidera é um homem, eu vou comportar desse jeito. E eu me identifico com isso. Se o meu liderado é uma mulher... Não, se eu tô preocupada com a mensagem maior da instituição, eu não tenho que preocupar com o gênero daquele que me lidera. Então, eu acho que por isso é muito legal essa pergunta genuína, né? Antes da gente pedir pra Patrícia deixar a mensagem final dela, e eu queria dizer assim, gente, não esperem aqui, tá? Então, quem, né, Lucas, veio assistir esse podcast, a gente ficar falando aqui do percentual das carnes, do bovino, do suíno, Gente, isso aí vocês vão ter em outras plataformas. Até indico pra vocês, aproveitar pra fazer o merchandising da BCS aqui. O bom de ter vários negócios é isso, né? Então, estar diretora lá, vão lá no site, acompanhem os eventos. E vocês vão entender lá dos percentuais. Porque aqui o que a gente está querendo entender é o que está por trás da pessoa, né? Porque se a gente conseguir entender o que está por trás da pessoa, a gente vai conseguir construir o resultado. Eu não queria finalizar, Patrícia, sem um ponto que me chama muita atenção na sua personalidade e que eu acho, por ter convivido, relacionado com muitos homens liderados por você, eu também sempre escutei uma coisa que eu nunca consegui entender empaticamente, e talvez, eu não sei se isso tem a ver com ter 40 anos mais, né, que agora eu já tô nisso aí, então você vai me dizer, mas que é assim, uma vez eu ouvi dentro de um contexto, não é o caso aqui, eu só quero transferir para você assim, não é meu, não sou eu, não tem nada meu. Então, eu sempre ouvi que a Patrícia é uma pessoa empática, mas que ela também não leva o emocional dela pro problema do outro. E eu te vi em algumas vezes nessas situações em que até eu, porque assim, gente, tava com o meu emocional abalado, porque a gente não só trabalha com os grupos de varejo, a gente vive a história. E acontece muitas vezes da gente chegar nos grandes grupos de varejo, Lucas, e ter tido cortes de pessoas, de verba, e cortou o VR da loja, cortou... E, gente, assim, eu tô falando agora da minha, né, dos pontos que eu posso evoluir, eu quase choro com a pessoa, começa a me contar a história dela, abraço a pessoa... E aí a gente, às vezes, ia fazer treinamentos ou reuniões ali com a Patrícia, ela comentava do problema, mas assim, eu pensava, gente, será que não vai mudar o semblante dela? Não, ela comentava do problema e conduzia para a mensagem maior, que era o resultado, né? Como é que você fala de empatia e, ao mesmo tempo, qual é a dica que você traz pra gente de... Como é que você consegue ter essa gestão emocional tão diferenciada pra mim, assim, eu acho que... Mediante as circunstâncias. Eu te admiro, assim, absurdamente por isso. E não sou só eu, né? Os homens que você lidera trazem essa característica só como uma característica principal. E sempre comentando assim, ó, não é comum ver isso numa mulher. Né? Então, eu acho que é importante deixar esse ponto, né? Pra gente entender como é que você desenvolveu isso. Eu acho que, ao longo da minha trajetória, eu fui encontrando essa coisa do escutar o outro e de conversar. Então, lógico que a gente passou por momentos muito difíceis, mas a gente sempre dividiu ali na equipe o que é importante agora. O importante agora é a gente treinar essas 200 pessoas que estão aqui. Vamos focar nisso. Então, lógico que a gente sofre. Nossa, algumas vezes a gente estava no treinamento e falava, por que fulano não veio? Foi demitido. Por que fulano não veio? Foi. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Acontece. Você chega lá para dar o treinamento e você pensa, é o mesmo lugar que combinou? É isso. Então, tem muito dessa coisa assim. Qual é a meta, gente? Não podemos... Sabe, tem aqui dos percalços, mas a gente não pode se perder. Eu posso até mudar a meta se eu quiser, mas eu não posso me perder aqui. Olha que legal. Nossa, legal demais. Então, eu acho que ter essa linha, assim, é aqui que eu quero chegar. E vem comigo todo mundo, porque se todo mundo não se sentir fazendo parte desse jogo, não vão. Então, na primeira dificuldade, eu falo, cara, não, mas olha isso. Olha isso. Você teve alguns exemplos lá de pessoas que falavam assim, não, eu dou um jeito, eu vou lá e faço. E eram assistentes. Eu vou resolver, deixa comigo que eu resolvo. Ia lá e resolvia. Mas por quê? Porque ele sentia parte daquele negócio ali. Então, aquilo não foi definido. Não fui eu que cheguei lá e disse, então eu quero fazer isso, isso. Aquilo foi uma construção de time. Então, isso muda totalmente. Top, né? Você vê só dando uma prévia para as produtoras mulheres, né, que têm time para fazer gestão, que são líderes de suas propriedades rurais, inclusive as mulheres também da indústria, né, e do varejo, né, e para os homens também, que a Patrícia nos trouxe aqui, avaliação 360 graus, que é excepcional, ela nos comunicou isso, empatia, engajamento de equipe, e o engajamento leva ao rapport,
né? E o que é o rapport que a gente fala? É aquela metodologia do segue, segue, conduz, né? Então, o líder ele está ali sempre trabalhando, entendendo os seus liderados diariamente. E aquela comunicação 360 graus, ela é essencial para um time de alta competitividade. Então, gente, acredito que a mensagem que a Patrícia nos deixou para mim, né, é sobre isso. Olhem esses detalhes que realmente fazem a grande diferença, né, Patrícia? É isso aí. Incrível. Gente, já tem quase 1 hora, já deve ter mais de 1 hora, porque assim, Patrícia, eu já gostaria de dizer que você vai precisar voltar aqui outras vezes pra gente falar um pouco mais de agro. Exatamente. Mas assim, um ponto interessante, né, e que a gente quer continuar trazendo várias vezes aqui, é que a gente quer que vocês conheçam um pouco mais da parte humana, né, das soft skills das pessoas que vocês admiram. Porque se a gente não conhecer essas pessoas e não entender como elas fizeram essa trajetória, né? Exatamente. E aqui eu já quero deixar uma dica para todo mundo que está começando a carreira ou para quem já começou e vai conhecer uma pessoa num cargo executivo, num cargo de diretoria, assim, não trata essa pessoa, né? Falando em avaliação 360, não trata essa pessoa distante de você. Eu acho que respeitar a hierarquia, eu sempre digo isso lá no escritório, né? Respeitar a hierarquia, eu aprendi isso com a minha mãe. Respeitar a hierarquia é uma coisa, saber que você pode se comunicar com todos é outra. Então você pode se comunicar com todos, não tem nenhum problema. Agora, o ponto é, você precisa se preparar para isso. Porque quando você conhece uma diretora comercial de um varejo, qual o assunto que você vai ter com ela? Né? É um assunto, você vai ter que saber conduzir. Você precisa também ter um assunto interessante, porque todo relacionamento é sobre dar e receber, né? Então, eu acho que aqui também fica uma dica, não se sinta diminuído, mas trabalhe o suficientemente a sua inteligência emocional para que você, de fato, consiga frequentar, né, as rodas de mulheres e homens que você deseja. Eu acho que esse é um ponto, né, Patrícia? Porque ainda existe... E eu vejo muito isso no agro, que é para quem a gente está se direcionando aqui, né? Eu vejo que ainda, Lucas, falando... Estou falando aqui das mulheres porque é o assunto em questão, né? De que eu entendo assim, se tal pessoa é diretora, primeiro que tem um tal de chamar de senhora, né? Gente, ajuda aí, Patrícia, vocês gostam disso? Pelo amor de Deus, gente. Eu não conheço nenhuma mulher que gosta. A senhora, e eu tive alguns colaboradores, a senhora não, senta aqui, senta agora, vamos tirar esse senhora. E a pessoa fica assim, não tem que ter essa hierarquia. Isso pra mim é coisa de avô, de avó. Perdeu o prêmio. Senhor, senhora. Falta quase pedir benção, né? Então, acho que esse é um ponto antes de eu passar aqui pra Patrícia, né? Pra ela deixar essa mensagem final pra gente, porque assim, a gente não vai... Hoje o Lucas estava falando isso, né? A gente não vai crescer se a gente não sair da zona de conforto. E eu me lembro, eu sou capaz de me lembrar até hoje, a primeira vez que assim, eu fiquei sentada, eu tremia, e a Patrícia, mas eu ficava trêmula ali do lado dela, porque eu pensava, gente, eu tô do lado da diretora comercial do Pão de Açúcar. Mas depois eu entendi que ela era uma pessoa normal, mas as pessoas tratam com tanta... Né, as próprias pessoas da companhia, né, esse é um ponto que eu digo que eu vejo que o trabalho que a ABCS executa, porque o trabalho é dela, né? A ABCS, ela construiu um relacionamento onde ela fala a linguagem de cada varejo. Mas ela aprendeu a falar a linguagem de cada varejo e ela não se sente menor do que ninguém, né? E o varejo que não quer conversar com ela, tá tudo bem. Porque não é todo mundo que tem que querer conversar. Então, eu acho que para te ouvir numa mensagem final, né? Qual é o recado, a dica que você deixa para as mulheres do agronegócio para que a gente possa trabalhar melhor essa mentalidade de acessibilidade? Porque eu já fui uma secretária, né? Hoje eu estou diretora. E o cargo que eu mais gosto hoje de assumir, sei lá, é de filha, de tia, de esposa, né? O cargo que mais me realiza hoje, a palavra que eu mais gosto de ouvir não é estar diretora, né? Isso também me realiza. Eu amo trabalhar, sem dúvida. Mas é tão bom quanto ser filha, né? Então, eu acho que esses são os pontos. E, às vezes, eu percebo que as pessoas olham e acham que a Patrícia é só diretora, né? E que eu não posso me aproximar dela porque eu não tenho capacidade para isso. Isso é muito comum, né? Muito. Muito comum. E talvez no varejo existe uma hierarquia maior do que quando você olha... Sabe, tem uma... Não posso nem chegar perto. Não vou entrar na sala. É incrível.
É assim, as pessoas têm, né, aquela coisa... E isso, gente, não tá na moda mais. Não tá, não faz isso que não tá na moda. Por quê? Porque você só vai conseguir chegar nos resultados se você engaja a tua equipe. Como é que você engaja uma equipe que o cara tem medo de entrar na sua sala? Não tem como, já perdeu. Não pode, não dá. Não dá isso. Então, não tá na moda essa coisa dessa hierarquia, de criar esse distanciamento. E quem tá aqui nessa equipe precisa entender que por trás daquele cargo existe uma pessoa. É isso aí. Uma pessoa que tem vontade, que tem medo, que fica triste, que chora, que tem filho, que briga com o marido. Normal, gente. É humano, né? É humano. É diretor, mas é humano. Exatamente. Então, não tem problema. E eu acho que eu quebrei isso na minha cabeça. Quando eu fui trabalhar no Carrefour, os franceses têm essa coisa muito forte da hierarquia. E quando eu cheguei lá, me falaram assim, quando for falar com determinada pessoa, você fala seu fulano. Eu disse, o quê? Eu olhei assim, eu fiz, gente, mas eu vi numa empresa, tipo, que, sabe, era muito mais próximo. Era uma empresa regional, mas era muito mais próximo. Aí eu fiz, como assim? Eu posso chamar de senhor? Aí eu disse, gente, olha, eu não vou nem conseguir. Eu não vou dizer o que eu vou fazer, porque eu não vou conseguir. Não consigo olhar para uma pessoa que está aqui do meu lado e falar, nossa, o senhor prefere assim? O senhor entendeu? Nossa. E cria um distanciamento absurdo. Então, quando eu cheguei ali, eu disse, não, gente, isso não dá certo. Então, talvez por eu estar vindo de fora da empresa... Eles entenderam e aceitaram que, para mim, aquilo não ia funcionar. E depois de um tempo, lógico que as coisas foram se atualizando e as pessoas entenderam que, senhor fulano e tal, não faz sentido nenhum. Então, acho que a primeira coisa é quebrar essa barreira e entender e ter empatia por aquela pessoa, porque ela é um ser humano. Ela não é Deus. Isso. É isso aí, é isso. Bom, gente, eu tô assim, né, Lucas... extasiada, encantada. A gente vai ter que encerrar mesmo o podcast, porque senão vocês vão pensar que já emendou o próximo episódio. Mas, Patrícia, a gente quer te agradecer muito. Eu acho que você já trouxe uma mensagem final forte pra gente, né? Como é que alguém consegue liderar do campo à mesa com consistência, né? Entendendo que eu não sou Deus. Eu acho que a gente consegue conectar isso de uma forma... incrível aqui e, ao mesmo tempo, trazendo pilares de família, de valores, de resultado, de vulnerabilidade, que eu acho que é uma palavra hoje que é necessária, né, para mulheres e homens. Gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Então, a gente quer, mais uma vez, reforçar, né, a vocês que, na verdade, pessoas precisam de pessoas, né? Eu acho que esse é o grande recado que fica, né, dessa conversa, para que a gente possa entender que os resultados, eles são muito importantes, mas que é necessário construir relações além deles, né? Acho que esse é o ponto que a gente... mas a gente quer deixar, então, aí para você trazer um recado final, né, para a nossa comunidade, incentivar aí mulheres e homens do agronegócio, para que cada vez mais eles possam se conectar ao varejo. E depois a gente promete fazer um outro episódio para vocês, só para aproveitar a expertise da Patrícia aí, né, Lucas? Isso com aí. A conexão do varejo. Com certeza, Patrícia. Bom, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz de poder dividir um pouco dessa trajetória, dessa minha vivência, que, lógico, tem altos e baixos, não é perfeito, porque parece que a gente está aqui falando, não é perfeito, gente. Porque as coisas, os pratinhos caem, você fica chateada, né? Tem hora que você vai para casa e fala, puxa, eu não acredito que isso aconteceu, mas a gente segue em frente. E eu acho que eu queria deixar aqui um recado, vou começar pelas mulheres, porque eu acho que tem muitas mulheres aqui nos acompanhando, e cada vez mais a gente está vendo mulheres no agro, o que eu acho super importante, porque você traz uma coisa de sensibilidade, de assertividade, mas sem brutalidade, posso dizer assim. Não estou falando que os homens são brutos, mas traz uma coisa, né, de sensibilidade ali, que eu acho que é importante para você construir equipe, construir times de alta performance. Então, eu acho que as mulheres não duvidem da sua competência. Incrível. Não duvidem, não tenha medo de se posicionar, de ocupar espaço. Exato. Não tem medo de ocupar espaço. Quantas vezes chegaram para mim já assim, eu acho que você podia exercer tal cargo. Você tá louco? Nunca. Não. E você mesmo é a primeira a puxar você para baixo. Sabe? Porque você fica assim, eu tenho que entregar mais, eu tenho que fazer isso. Então, as coisas não vão aparecer assim, cair do céu. É fruto do teu trabalho. Ninguém chega assim, então agora você vai ser diretora comercial aqui. Não foi do nada. Exato. É de uma construção. Então, não tenha medo de ocupar esses espaços, de se posicionar. Porque é isso, é assim que você vai crescer. E tá tudo bem, errou, a gente vai errar. Todo mundo, somos todos humanos. A gente vai errar.
Mas o que a gente precisa é se perdoar e entender que, ok, como é que eu faço para levantar e corrigir isso? Dá para corrigir ou não dá? Também não vai ficar sofrendo. É isso aí. Eu acho que isso é fundamental. E olhando para o agro, né, de forma geral agora, eu acho que para o agro, para a gente continuar se desenvolvendo, a gente tem que responder às demandas do consumidor. E aí eu acho que é fundamental essa parceria. Porque é o varejo que está lá recebendo a demanda. Exato. Incrível isso. Então, vamos fazer dar certo? Vamos construir uma cadeia mais assertiva? Vamos lançar produto que o cliente realmente quer? Porque às vezes a gente, vamos lançar sabor, vamos lançar fragrância, vamos lançar tomatinho vermelho, amarelo. É isso que o cliente quer? Não adianta fazer se não é isso que ele quer. Só vai gastar dinheiro e dar trabalho para todo mundo. Porque se você produzir o que o cliente não quer, eu vou comprar, vai estragar na minha loja, eu vou voltar e dizer, então, agora você vai pagar a quebra que está dando. Esse é o negócio. Caramba. Então, esses dois atores aqui têm que se conectar com o cliente. É isso. E aí, quem é a porta de entrada para essa demanda é o varejo. E aí, como o desafio é como é que juntos a gente vai usar esses dados para desenvolver uma cadeia muito mais assertiva, com produtos mais assertivos, muito mais eficiente. Que legal. Meu Deus do céu. Que aula, hein? Que aula! Teremos mais aulas como essas. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Que sortuda é a Luísa, né? Por ter, assim, um exemplo. E que bom a gente saber que a gente tem esperança aí na próxima geração, né? Que você está deixando um legado, né? Que a gente... Um legado a gente deixa. Se o outro segue, a opção é dele, né? Eu sempre digo isso. Porque às vezes quando eu falo, não, gente, legado é uma coisa que você deixa. Exatamente. E é uma coisa que o outro decide seguir, né? Mas que bom que você está deixando, né? Esse legado. E tem alguém, né? Aí absorvendo, que pode escolher absorvê-lo. Então, a gente te agradece muito. E a gente, com certeza, conta com o seu apoio aqui para continuar desenvolvendo a nossa comunidade. A gente tem certeza, e eu posso dizer isso com propriedade de causa, por ser uma mulher do agro, que a gente tem muito a aprender com as mulheres que lideram hoje o varejo, tanto para nos desenvolvermos, quanto para desenvolver o agro do nosso Brasil, né? Porque a gente precisa aprender com quem recebe as demandas do consumidor. Então, muito obrigada por estar aqui. Vou passar para o nosso produtor encerrar aqui esta conversa. Que bacana, ó. Eu vou fazer o fechamento. Claro, porque você foi fundamental. As perguntas do Lucas aqui Não estavam no roteiro. Nenhuma delas. Bom, foi maravilhoso, viu, Patrícia? Eu acredito que esse podcast aqui vai ser um podcast disruptivo, né? Principalmente para toda a comunidade e principalmente para essa geração Z hoje, né? Que muitos se enxergam de uma forma e muitas vezes acham que não dá certo. Mas a gente hoje tem prova de que com foco, com dedicação, com respeito, com empatia, com perseverança, né? E com engajamento e com rapport, né? Com aquela comunicação que a gente falou 360 graus, né? A gente consegue ter um ambiente para todos os gêneros, né? É sobre isso. Então, acredito que todo mundo tem a capacidade. Para as mulheres, eu como homem, eu acredito que para as mulheres é mais difícil mesmo, né? Isso a gente tem que reconhecer e tem que entender, porque realmente a mulher ela tem que ser a mãe, a empresária, tem que cuidar do marido, né? Então ela tem que fazer realmente as funções dela e fazer as funções dentro da empresa. Então, acredito que você deu tanta dica boa hoje, principalmente para as mulheres hoje que estão buscando. Tem mulheres hoje que estão assistindo o nosso podcast e muitas vezes estão lá, nossa, será que eu vou ou não? Nossa, eu estou sofrendo assédio na empresa de uma forma, o pessoal lá fala que eu não vou crescer e tal, mas hoje nós temos um exemplo aqui que está quebrando paradigmas aí, mostrando que realmente, né, pode acontecer. É isso aí, Patrícia. Obrigado. Super obrigada. Bom, então é isso. Fiquem ligados conosco. Logo, logo a Agronux traz um novo episódio para você, né, sobre soft skills. E a gente vai conhecer e entender aí como personalidades de todo, né, indústria, varejo, podem agregar para o agronegócio desse Brasil. Afinal de contas, quem desenvolve o agro se desenvolve aqui na Agronux. Obrigada e até o próximo episódio.